palavra de Deus. Amém? Livro de Salmos, seu capítulo 23, verso 1 em diante. Você que tem Bíblia, abra juntamente comigo, por favor, para compartilharmos um texto da palavra de Deus. Amém? Salmo 23, verso 1, está escrito assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera a minha alma, e guia-me pela vereda da tua justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum ou algum, porque tu estás comigo. O teu cajado e a tua vara me consola. Prepara-se uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice se transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém? Texto sagrado, muito conhecido da igreja, do povo de Deus, mas eu quero aplicar nessa noite na minha e na tua vida de uma forma diferente. Muitas pessoas na sua casa têm aberto a Bíblia no livro de Salmos, no seu capítulo 23, ou no seu número de 23, e as pessoas têm isso como uma oração. A Bíblia diz que Davi, ele recebeu um presente do seu pai, que certamente Eliabe, Abinadab e Samar receberam diferente. Eliabe recebeu uma lança de 7 quilos, uma lança para batalhar na guerra. Abinadab e Samar certamente receberam a mesma, um recebeu a espada, outro recebeu o escudo, outros foram para a peleja, para aprender a guerrear. Mas Davi recebe um presente do seu pai, que era uma harpa. O que Davi se alegrava era quando ele dedilhava, quando ele tocava a harpa e chamava a presença de Deus para a sua vida. Parece que eu posso ver nesse salmo de número 23 algo muito interessante. Davi dedilhando a sua harpa e começa a cantar algo muito lindo e forte, dizendo que o Senhor era o pastor dele e nada iria faltar. A Bíblia diz que o Senhor faria ele andar sobre as águas, faria ele andar em verdes pastos, e Deus guiaria ele na sua imensa mansidão. A Bíblia diz que Deus refrigeraria a sua alma, daria o bálsamo de Gileade. A Bíblia diz que Davi, ele dedilha a sua harpa e ele começa a tocar na intimidade de Deus. E cada palavra pronunciada dos nossos lábios tem peso, cada palavra falada da nossa boca tem uma responsabilidade. E Davi, ele sabia muito bem que ele estava se expressando. A Bíblia diz que Davi começa a dizer: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, mal algum temeria, porque a tua vara e o teu cajado me consolaria, me livraria. A Bíblia diz que Davi, ele se depara com um cenário, aquele cenário que Davi se depara, era certamente um homem que nasce que era seu filho, de sua genialidade. A Bíblia diz que este homem era conhecido como Absalão, conhecido como seus belos cabelos, cuidadoso Absalão com sua beleza. Ele se espelhava num brilho tão grande de beleza que era impressionante. Absalão era um homem feito, nascido do pecado. Davi cometeria um adultério, e a Bíblia diz que Davi acolheria aquilo que ele tinha plantado. A história diz que Absalão, ele entra sobre Judá e começa a dizer: eu quero reinar sobre este lugar. Ele reúne alguns homens com ele para estar em Jerusalém, na casa do seu pai. Seu pai está reinando sobre Israel. A história diz que Absalão, ele começa a usar de sua esperteza, de sua sabedoria, mas a Bíblia diz que ele diz: eu vou entrar em Israel e vou reinar porque eu quero reinar. A Bíblia diz que Davi
Salmo 23, que ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, Davi se depara com o vale na vida dele. A história diz que Davi passaria um vale tão grande que haveria uma perseguição. O filho ao qual ele tinha no seu próprio sangue, a sua própria vida, aquele que era do seu próprio genealogia. A história diz que Absalão começa a perseguir Davi. Davi estava tendo que fugir. A história diz que ele encontra-se em uma caverna, e essa caverna é conhecida como a caverna de Adulão, e ele entra lá. Segundo os historiadores dizem, quando Davi entra, não havia nada sobre aquela caverna. Os homens agora de Absalão, reunindo com ele, tenta correr atrás de Davi, passando o Jordão. A história diz que havia assim, como se fosse as aranhas sobre aquela caverna, e quando eles viram que Davi entraram, Deus permitiu que a aranha começasse a fazer teias sobre aquela caverna. Certamente, se ele chegasse, Absalão com o soldado lá, ele ia dizer automaticamente: Davi não passou por aqui, ele não entrou aqui. Por isso Deus estava guardando Davi, Deus estava guardando certamente a presença de Deus sobre a vida dele. Deus tirou ele de cena, Deus tirou ele da situação para mostrar que o tratar era diferente. Eu entendo nessa noite, eu quero compartilhar contigo breve saudação para dizer para você que Deus está trabalhando e é do jeito dele, da maneira dele. Ninguém está entendendo o que está acontecendo contigo, mas eu trabalhar a particularidade com Deus. A Bíblia diz que Davi conhece os seus valentes sobre aquela caverna, homens furiosos, homens de peles rugadas, homens de braço forte. Davi conhece os valentes, é de lá que vem de ser valente. Davi ele encontra e faz amizade, ele diz: olha, tem um homem me perseguindo aí, ele é do meu sangue, Absalão. A história continua dizendo que Davi sai sobre aquela caverna, Deus havia guardado, e agora ele se encontra Absalão e Davi. A Bíblia diz que o encontro era real. Os soldados de Davi estavam na peleja, sabia muito bem o que estava fazendo. A história diz que naquele encontro ele estava sobre uma mula. Absalão, ele encontra os soldados de Davi e diz assim: olha, eu quero tomar Davi a sua cabeça e sair pela cidade dizendo: está aqui, eu venci. Mas o projeto que Deus tinha era diferente. A Bíblia diz que ele tenta atacar os soldados de Davi de Israel, mas ele acaba o cavalo batendo sobre o seu cabelo, enroscando sobre os seus dedos de cabelo, ele acaba morrendo. Aí daquele querido que tenta tocar, ainda que seja um filho esteja caído tem pecado, é daquele que toca na unção daquele que está prostrado, é daquele que tenta mexer onde não é para mexer, não tocar onde não é para tocar, porque Deus sabe de todas as coisas. Deus não pode, querido, Deus não pode olhar para você dizendo assim: você não vai conseguir jamais. Ele sempre olha para você dizendo assim: te levanta, resplandece, a minha luz está sobre ti. Aleluia! Glória! Tem muito mais coisa para falar, mas vai ficar para a próxima. Amém? Deus abençoe. Que as palmas vão segundo essa noite.